Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, vai acontecer o julgamento do Samuel. No entanto, uma testemunha surpresa invadirá o local e fará uma revelação que vai chocar o juiz. Todos ficarão paralisados. Finalmente, o juiz dará a sentença e decidirá sobre o futuro de Samuel. Todos os presentes ficarão em choque. Tudo deverá acontecer no dia do julgamento de Samuel. Todos se reúnem no fórum para assistir o desenrolar da história. E enquanto isso, na pequena África, Cândida se aproxima de sua filha e pergunta: Zayla, o que foi? Que cara pensativa é essa? Você está com medo do resultado do julgamento, né? Eu também estou. Eu sei que o Samuel é inocente, mas também sei que a justiça desse país é suja. Zayla responde: Estou pensando em outra coisa, minha mãe. Eu acho que eu consigo livrar o Samuel desse julgamento. Cândida arregala os olhos e questiona: Como assim, minha filha? Do que você está falando? Zayla responde: Por acaso você se esqueceu que eu morei na casa do Tonico Rocha e convivi com ele por bastante tempo? Eu sei muitos podres daquele infeliz. E tem um deles que poderá livrar o Samuel da cadeia. Cândida responde: E por que você não contou isso antes? Por que não falou pra ninguém sobre isso? Zayla responde: Eu estava esperando o melhor momento. Mãe, eu preciso ir até esse julgamento. Eu vou falar tudo o que eu sei e duvido que o Tonico Rocha não saia preso desse tribunal. Ou pior, ele poderá ser condenado à forca. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta, se o Samuel deve ficar com a Zayla ou com a Pilar? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, mais em choque ainda, Cândida pergunta: Do que você está falando? O que você sabe de tão grave assim contra o Tonico? Zayla se aproxima do ouvido de sua mãe e cochicha o que está em sua cabeça. Cândida fica completamente desacreditada e fala: Zayla, você deveria ter me contado isso antes. Ou melhor, ter contado ao Samuel. Vamos até esse fórum agora mesmo. Todo mundo precisa saber o que você acabou de me contar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o julgamento de Samuel fica prestes a começar. Tonico se aproxima de Pilar e pergunta: E aí, está preparada para ouvir que o pilantra do seu namoradinho vai passar o resto da vida mofando atrás das grades? Com a cara fechada, Pilar responde: Se tem uma pessoa que deveria ficar preso para sempre, essa pessoa é você, Tonico Rocha. Você é desprezível, e eu acredito que a justiça será feita. Tonico diz: Se a justiça realmente for feita, o Jorge nunca mais irá ver a luz do dia. Esse homem é perigoso e não pode viver em sociedade. Pilar perde toda a paciência que tem, quase avança em cima de Tonico e grita: Seu sem vergonha! Você sabe muito bem que o Samuel é inocente! Você só está fazendo isso para acabar com a nossa vida! Tonico diz: Eu estou fazendo isso porque eu quero justiça pelo que o Jorge fez com o meu pai. Eu vou fazer questão de olhar para sua cara quando o juiz for dar a sentença. Eu não quero deixar de ver o seu desespero. Tonico sai andando enquanto dá risada. Justina se aproxima da médica e fala: Pilar, não dê ouvidos para as provocações de Tonico. Ele só está querendo te desestabilizar. Mas não deixe isso acontecer. Pilar respira fundo e comenta: O Tonico realmente consegue me tirar do sério. Mas isso não vai ficar assim. Eu acredito na justiça, Justina. De repente, o juiz aparece e declara a audiência aberta. Samuel é chamado e todos encaram o rapaz. Com Samuel sentado à frente dele, o juiz fala: Dou por início a abertura que irá definir se o réu, Jorge, é culpado ou inocente.
Caso o júri o declare culpado, ainda hoje será proferida uma sentença de acordo com os fatos. Chamo para prestar esclarecimento e depoimento o réu Jorge. Samuel é levado, faz um juramento e começa a falar. Todas as acusações contra mim são falsas e caluniosas. Eu sou sim filho do coronel Ambrósio. Ele se aproveitou de minha mãe, uma cativa, e logo depois eu nasci. Eu sempre tive conhecimento disso, mas eu nunca me relacionei com o coronel Ambrósio. Na noite em que invadi a fazenda dele, eu estava apenas procurando a minha irmã. De repente, Tonico se levanta, aponta o dedo, interrompe a fala de Samuel e grita: "É mentira! Esse homem é um mentiroso! Ele entrou na fazenda para se vingar do meu pai. Era esse o plano dele desde o início. Ele conseguiu o que queria e fugiu depois." Samuel perde a paciência, quase avança em cima de Tonico e grita: "O único mentiroso aqui é você!" Uma confusão começa e, nervoso, o juiz bate o martelo e grita mais alto: "Silêncio! Eu quero silêncio no tribunal!" Samuel retoma sua fala e avisa: "Eu não atirei no coronel Ambrósio, foi um funcionário dele, o Salucitano, quem fez isso. Nós estávamos brigando pela arma, mas a minha mão estava bem longe do gatilho. Eu contei isso para o Tonico, mas logo depois o Salucinato sumiu do mapa. Ninguém sabe dele. Eu juro, meritíssimo, eu sou inocente. Eu não tirei a vida do meu pai." O juiz termina de ouvir Samuel e chama a próxima testemunha para depor. Pilar faz o juramento e começa a falar. Eu conheci o Samuel, quer dizer, o Jorge, há alguns anos, quase 10. Eu convivo com ele todos os dias, meritíssimo. Ele é o meu noivo. E eu posso afirmar uma coisa: o Samuel nunca teria coragem de tirar a vida de ninguém, ainda mais do próprio pai. Tonico revira os olhos e fala: "É lógico que você ia defender esse bandido. Ele é o seu noivo. Todos aqui sabem o quanto o Jorge é frio. Ele é capaz de tirar a vida de qualquer um aqui." Pilar grita: Ele te salvou de um incêndio, Tonico. Se não fosse por ele, você nem vivo estava mais. O juiz perde a paciência e grita: "Chega! Eu não vou mais tolerar esse tipo de coisa dentro do meu tribunal. Nós vamos fazer uma pausa agora. Quando retornarmos, eu quero todos respeitando esse lugar. Ou eu suspendo a sessão e mando todos saírem." Tonico e Pilar abaixam a cabeça. O juiz declara o intervalo e, após alguns instantes, Cândida chega acompanhada de Zayla. Preocupada, a mulher se encontra com a médica e pergunta: E aí, Pilar, como é que estão as coisas aqui? O julgamento já acabou? Pilar responde: Não, Tonico fez um escândalo e aí o juiz abriu um intervalo. Aliviada, Cândida comenta: Ainda bem que não acabou. Será que dá tempo de colocar a Zayla na lista dos depoentes? Pilar acha estranho e questiona: Zayla? Mas por que a Zayla quer depor? A moça responde: Pilar, eu sei de uma coisa que pode livrar o Samuel desse julgamento. De repente, Olu aparece, se aproxima de Cândida e Zayla e, nervoso, questiona: "O que vocês duas estão fazendo aqui? Cândida, eu não mandei você ficar em casa para impedir que a Zayla saísse." Cândida responde: Sim, Olu, mas acontece que a Zayla está vindo aqui para ajudar o Samuel. Mais nervoso do que já estava, Olu questiona: "Ajudar? A Zayla não quer ajudar o Samuel coisa nenhuma. Ela só quer acabar com a vida dele. Deve estar com um sorriso no rosto assistindo esse julgamento. Afinal de contas, ela conseguiu o que queria, né?" Nervosa, Zayla interrompe o seu pai e fala: Eu mudei, eu me arrependi. O senhor já pode parar de me tratar como a pior pessoa desse mundo. Eu vim aqui para ajudar o Samuel. Pilar, você precisa confiar em mim. Me coloca nessa lista. Pensativa, a médica comenta: Eu estou tão desesperada com esse julgamento que já nem sei mais em quem eu posso e não posso confiar. Cândida pede: Por favor, Pilar, dê esse voto de confiança a Zayla. Eu sei que é difícil acreditar,
mas ela se arrependeu e está querendo ajudar. Pilar responde: Está bem, eu vou aproveitar o intervalo e vou conversar com o advogado do Samuel. Ele vai te colocar nessa lista. O próximo a ser chamado será o Tonico. Provavelmente que você vai depois dele. Pilar termina de falar e Zayla se prepara para defender Samuel. O advogado do rapaz coloca o nome de Zayla na lista dos depoentes e instantes depois, o juiz retoma o julgamento. Tonico é chamado para depor e sem remorso algum por suas mentiras, ele finge chorar e fala: A única coisa que eu quero aqui, meritíssimo, é justiça pelo que fizeram com o meu pai. Imagina só, alguém atira no peito do seu pai. O que o senhor faria? Eu mesmo poderia ter tirado a vida desse sem vergonha, mas eu preferi confiar na justiça. Em outro canto do tribunal, Pilar assiste a cena cheia de raiva e comenta consigo mesma: Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. O Tonico está apelando para o lado emocional. Eu só espero que o juiz não caia nesse teatro. Tonico continua falando e avisa: O Jorge estava convivendo na mesma cidade que eu esse tempo todo. Provavelmente ele passou anos planejando o que iria fazer comigo. Ele conseguiu tirar a vida do nosso pai e logo depois veio atrás de mim. Ele deve ter tentado tirar a minha vida diversas vezes, mas o meu santo foi mais forte e me protegeu. Samuel o interrompe e grita: É mentira! Eu nunca tentei tirar a sua vida. Muito pelo contrário. Eu te salvei quando você estava prestes a morrer. O advogado de Samuel intervém na mesma hora e fala: Samuel, é melhor você ficar quieto. Deixa o juiz ouvir a todos e analisar os fatos. Se você ficar interrompendo, pode ser que o júri se irrite. Samuel fica em silêncio e antes de se levantar, Tonico chora mais ainda e fala: Entenda uma coisa, meritíssimo. Eu só quero justiça. Esse homem não pode andar pelas ruas. Ele é perigoso. O juiz termina de ouvir Tonico e fala: Chama agora a próxima depoente, Zayla. Samuel entra em choque na mesma hora, encara o seu advogado e questiona: Zayla? Como assim a Zayla? O senhor não me avisou que ela iria depor. O advogado explica: E ela não iria. Mas agora no intervalo, a Pilar me procurou e pediu para adicionar o nome dela na lista dos depoentes. Samuel treme de medo e questiona: O que será que a Zayla está aprontando? Por que a Pilar pediu isso? Zayla se aproxima do juiz, jura que irá falar toda a verdade, encara Tonico no fundo dos olhos e fala para todos ouvirem: Não é surpresa para ninguém que eu fui amante de Tonico Rocha por algum tempo. Todos sabem que eu fui noiva do Samuel, então eu conheço os dois bem de perto. O que eu posso afirmar é que o Tonico sabe que o Samuel, quer dizer, o Jorge, é inocente. Ele era noivo de Pilar, mas foi abandonado no altar. A Pilar conheceu o Jorge e se apaixonou por ele. Desde então, o Tonico nunca mais sossegou e tem feito de tudo para acabar com a vida desses dois. Quando o Tonico descobriu que o Jorge estava atrás de Mariana, ele a procurou para tentar acabar com a vida dela. Todos entram em choque e o advogado de Samuel pergunta: Você está nos dizendo que o Tonico mentiu no depoimento dele? Lendo esse processo, eu vejo que o Tonico afirmou que não conhecia nenhuma Mariana. Zayla responde: O Tonico sempre soube da existência da Mariana. Esse julgamento está sendo apenas um plano de vingança dele contra o Samuel. Ele sabe que Saluzitano tirou a vida de seu pai. Completamente fora de si, Tonico levanta e grita: É mentira! Essa sem vergonha está mentindo. Com certeza ela está de conchavo com o Samuel. Quer dizer, com o Jorge. Ela não tem como provar nada do que está falando. Zayla fala: É aí que você se engana, Tonico. Eu tenho como provar, sim. O verdadeiro culpado pelo que aconteceu com Ambrósio, o Saluzitano, não está sentado nessa cadeira dos réus porque o Tonico tirou a vida dele. Todos arregalam os olhos com a fala. Tonico dispara a tremer e avisa: Isso não é verdade. Você só pode estar ficando louca.
De onde é que tirou isso? Zayla pega um papel de seu bolso, entrega para o juiz e avisa. Aí está uma correspondência do Tonico com um dos funcionários da fazenda do Ambrósio. Aí está claro que ele mandou tirar a vida do Salusitano, para que Samuel saísse como o verdadeiro culpado dessa história. Tonico dispara a tremer na mesma hora. Pilar entra em choque com a atitude de Zayla e, emocionada, Cândida comenta: Eu sabia que a minha filha não iria deixar essa injustiça acontecer. Ainda existe bondade no coração de Zayla. Tonico entra em choque ao perceber que está sendo desmascarado e grita: Isso não é verdade, meritíssimo. Ela está mentindo. Ela está fazendo isso para defender o bandido do Jorge. O juiz analisa a carta e, em choque, ele avisa: De acordo com o que acabou de ser apresentado, fica evidente que essa acusação não passa de uma perseguição pessoal. Por isso, declaro o réu Jorge inocente. Samuel arregala os olhos, dispara a chorar e comenta: Eu não acredito nisso. Está parecendo um sonho. Pilar também chora e fala: Meu Deus, a Zayla realmente estava querendo ajudar. Apesar de tudo que ela fez comigo, eu devo um pedido de desculpas a ela. Tonico faz um escândalo muito maior e grita: Esse tribunal não pode fazer uma coisa dessas. Ele é culpado. Eu vou recorrer a todas as instâncias possíveis. E só vou sossegar quando eu vir esse pilantra atrás das grades. O juiz avisa: Tonico Rocha, com essa correspondência em minhas mãos, eu ordeno que o senhor seja preso em flagrante, sem opção de habeas corpus ou fiança. Eu vou agendar o seu julgamento. Tonico tenta sair correndo, mas acaba sendo algemado pelos seguranças. O deputado faz um escândalo ainda maior, mas não escapa da prisão. Pilar, Samuel, Olu e Cândida correm até Zayla e agradecem a moça pelo que ela fez. Também emocionada, Zayla fala: Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu faço qualquer coisa para ver o Samuel bem e o Tonico preso. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.